Uma emergência à meia-noite parecia apenas mais um momento rotineiro no hospital, até que uma gestante foi levada às pressas para a sala de cirurgia, em estado crítico, enquanto seu marido não aparecia em lugar nenhum. Pois, no hall do hospital, ele estava ajoelhado, pedindo a mão da amante em casamento, sob o olhar atônito de enfermeiras, médicos e pacientes que aguardavam atendimento. Ele pensou que ninguém prestaria atenção. Ele pensou que tudo passaria em silêncio, mas não sabia que o pai dela tinha acabado de entrar e havia testemunhado cada segundo daquela traição. O que se segue é uma colisão de culpa, poder e justiça, muito mais intensa do que você imagina ao começar esta história. A primeira pontada de dor atingiu Emily Carter com tanta violência que ela sentiu como se alguém tivesse metido a mão em seu abdômen e tentado torcer o mundo por dentro. Ela se agarrou à borda do balcão da cozinha para se manter firme, mas seus joelhos cederam antes que pudesse respirar novamente. Líquido quente se espalhou entre suas pernas. Quando ela olhou para baixo e viu a mancha vermelho escura se expandindo rapidamente sobre os azulejos do piso, o ar ficou preso em sua garganta. Os bebês. Sua mente gritou antes que sua voz pudesse fazê-lo. Ela pressionou uma mão trêmula sobre a barriga e com a outra procurou seu telefone. Imediatamente ligou para Michael Reeves. O telefone tocou uma vez, 2 vezes, 5 vezes, sem resposta. Ligou novamente. Ainda assim, nada. Sua visão embaçou com a dor e o pânico, enquanto ela sussurrava uma súplica desesperada para o ar vazio, esperando que ele, de alguma forma, pudesse ouvi-la, mesmo que não atendesse. Seus dedos escorregaram na tela quando outra onda de agonia a atingiu, mais aguda e mais profunda. Tentou se levantar, mas caiu no chão, com as palmas deslizando sobre o próprio sangue. Ela se curvou para a frente instintivamente, tentando proteger o abdômen, mesmo quando seus músculos se contraíam de formas que pareciam não naturais e erradas. Seu coração batia descontrolado, mas suas respirações se tornavam escassas. Com a última força que lhe restava, alcançou o telefone mais uma vez e ligou para os serviços de emergência. Sua voz falhou enquanto ela dizia ao atendente que estava grávida e sangrando intensamente. Cada segundo depois pareceu uma eternidade, até que ela ouviu, ao longe, o lamento das sirenes. Quando os paramédicos chegaram até ela, Emily tremia descontroladamente, semiconsciente e mal conseguindo formar palavras. Eles a ergueram em uma maca, seus dedos agarrando-se instintivamente ao ar, como se procurasse por alguém que deveria ter estado ali. Dentro da ambulância, o mundo se tornou um borrão de luzes intermitentes e ordens urgentes. Um paramédico segurou uma máscara de oxigênio sobre seu rosto, enquanto o outro checava os monitores fetais, que emitiam bips com um ritmo irregular. O som dos batimentos instáveis dos bebês ecoava como uma contagem regressiva, da qual Emily não podia escapar. Tentou perguntar se os bebês estavam bem, mas sua voz saiu como um ofego. O paramédico respondeu com suavidade firme, dizendo-lhe para ficar acordada, continuar respirando, aguentar. Emily tentou, mas cada contração de dor fazia seu corpo se arquear involuntariamente. A equipe médica trabalhava rápido, inserindo cateteres intravenosos, ajustando níveis de oxigênio e gritando números que ela já não tinha forças para entender. Ela olhou para o teto da ambulância enquanto as luzes da cidade passavam por cima, como fragmentos de um mundo do qual estava se desprendendo. Quando a ambulância virou bruscamente em direção à entrada do hospital, Emily lutou para levantar a cabeça. O movimento do lado de fora da janela prendeu sua visão, que se esvaía. Ela viu o letreiro brilhante do hotel de luxo do outro lado da rua. Várias figuras saíam para a noite,
iluminadas por luzes douradas que pareciam pertencer a uma realidade completamente diferente. Uma delas lhe pareceu familiar. Alta, ombros largos, movendo-se com a mesma confiança tranquila pela qual ela havia se apaixonado. Michael, seu marido. Sua respiração parou e ela levantou a mão em direção à pequena janela da porta da ambulância. Ela sussurrou o nome dele, mas sua voz não atravessou a máscara de oxigênio. Ao lado dele, com o braço enlaçado ao dele, estava uma mulher de cabelo liso e vestido justo. Olivia Grant, a mulher que Emily havia suspeitado e tentado esquecer. Eles estavam rindo. Michael inclinou-se para sussurrar algo em seu ouvido, e a cena quebrou algo dentro de Emily mais brutalmente do que qualquer dor física. As lágrimas escorreram pelo seu rosto enquanto ela tentava se levantar, mas o paramédico a pressionou suavemente para baixo. Ele disse que ela não deveria se mover, que estavam a segundos da porta do hospital, que seus bebês precisavam que ela se mantivesse calma. A voz dele a alcançou, como se viesse de debaixo d'água. Emily tentou mais uma vez levantar a mão, apontando para as luzes do hotel, mas o paramédico interpretou mal o gesto e garantiu que a ajuda a esperava na entrada. Emily sentiu a consciência escapar. A traição que temia há meses já não era uma suspeita. Era uma verdade parada sob uma marquise dourada, enquanto ela se esvaía em sangue em uma ambulância que levava sua vida e a de seus filhos em direção a uma possibilidade mínima. As portas da entrada do hospital se abriram quando a equipe médica retirou a maca apressadamente. Enfermeiras e médicos se aproximaram de imediato, lendo os números em seus monitores com urgência tensa. A visão de Emily oscilava entre clareza e escuridão. As luzes fluorescentes sobre ela formavam um túnel que parecia se alongar sem fim em direção à ala cirúrgica. Uma enfermeira apertou mais o manguito da pressão arterial ao redor de seu braço, enquanto franzia o senho para os resultados. Alguém mais ajustou a máscara de oxigênio e gritou ordens que ecoavam pelo corredor. Emily sentiu o mundo se inclinar debaixo dela enquanto a maca acelerava. Os batimentos dos bebês apareceram em uma tela ao lado, linhas irregulares e aterrorizantes. Outra contração a dominou por completo. Ela gritou. Ou pensou ter gritado. Sua garganta estava muito seca para saber. Um médico se inclinou em seu campo de visão e perguntou se ela podia ouvi-lo. Ela tentou assentir, mas apenas conseguiu um leve movimento. Ele falou rápido, explicando que ela estava perdendo uma quantidade perigosa de sangue e que precisavam levá-la para uma cirurgia de emergência imediatamente. Emily tentou perguntar sobre seus bebês, mas ele lhe disse com suavidade para aguentar, ficar com eles o máximo que pudesse. Seus olhos piscaram, mas ela se recusou a fechá-los. Queria ver seus filhos novamente. Queria que Michael entrasse pelas portas e provasse que ela não estava sozinha. Queria tantas coisas que já não acreditava serem possíveis. A maca bateu nas portas duplas da ala cirúrgica. O impacto a trouxe de volta a uma consciência aguda de seu entorno. O letreiro vermelho brilhante sobre as portas dizia: cirurgia de emergência. As enfermeiras gritavam por mais unidades de sangue. Alguém contava seu pulso em voz alta. Ela sentiu que estava desmaiando novamente. Seus membros pesados, seu peito apertado. Ela apertou os lençóis debaixo dela, como se agarrar-se mais forte pudesse mantê-la consciente por mais uma respiração. Uma enfermeira colocou uma mão firme em seu braço e sussurrou que ela era corajosa, que fariam o possível para salvar ela e os bebês. A última coisa que Emily viu foi a luz branca e ofuscante do centro cirúrgico quando as portas se abriram. Sua maca avançou rapidamente em direção à frieza luminosa. Os médicos a cercaram em um borrão de movimento urgente. Depois, as portas se fecharam atrás deles,
com uma firmeza metálica que ecoou pelo corredor silencioso. O restaurante dentro do Avalon Grand Hotel brilhava com luzes douradas e quentes, música suave e o som tênue de taças de cristal tilintando. Michael Reeves estava sentado em uma mesa privada no canto, um local que ele havia escolhido por sua privacidade e elegância. Ele se recostou na cadeira com a confiança tranquila de um homem que acreditava que a noite pertencia só a ele. Em frente a ele, Olivia Grant girava uma taça de vinho branco entre os dedos, seus lábios se curvando em um sorriso satisfeito, o sorriso de alguém que finalmente havia conseguido o que queria. O ar entre eles cintilava com flerte e triunfo egoísta, intocado pela realidade que se desenrolava no hospital, a poucos quilômetros de distância. Michael pegou seu telefone, não para checar as dezenas de chamadas perdidas, mas para silenciar o aparelho completamente. Ele passou o polegar pela tela e pressionou o botão lateral até que a tela ficasse escura. No mesmo instante em que o telefone se apagou, ele voltou a vibrar em sua mão com uma urgência persistente que quase parecia viva. Michael exalou com aborrecimento, colocou o telefone virado para baixo na mesa e murmurou que as pessoas deveriam aprender a respeitar limites. Olivia o observou com um olhar calculado, seus olhos se estreitando com uma suavidade intencional. "É ela de novo?" perguntou com um tom leve que escondia uma intenção mais profunda. Michael sorriu com indiferença e balançou a cabeça. "Ela vai ficar bem, sempre fica. Faz drama por qualquer coisa." Ele tomou um gole de seu vinho. O sutil amargor percorreu sua língua, mas naquela noite tinha um sabor diferente. Talvez fosse a sensação de liberdade em que ele acreditava estar entrando. Talvez fosse a ilusão de que nada poderia dar errado. Olivia se inclinou para a frente e baixou a voz para que as mesas próximas não ouvissem. "Você sabe que ela está nos últimos meses de gravidez? E se algo estiver realmente acontecendo?" Sua pergunta parecia casual, mas carregava um teste escondido. Ela queria saber o quão comprometido ele estava com a nova vida que havia prometido a ela. Michael desconsiderou sua preocupação com um breve gesto da mão. "Olivia, ela está exagerando há meses. Estresse, hormônios, o que for. Ela está bem." Ele olhou para o relógio e sorriu, como se a noite estivesse se desenrolando exatamente como ele queria. "Esta noite é sobre nós. Eu esperei demais por isso." Sem que Michael visse, a tela do telefone acendeu novamente. Exibia uma chamada do hospital, marcada com o ícone vermelho de emergência, o mesmo que teria congelado qualquer outro marido de medo. Em vez disso, ele empurrou o telefone um pouco mais para longe, para que não vibrasse contra os talheres. Enquanto isso, em um corredor iluminado do hospital Mercy Ridge, uma enfermeira segurava o prontuário de Emily com as mãos trêmulas. Ligamos para o marido dela 12 vezes. Ainda nada. Outra enfermeira balançou a cabeça. "Precisamos da assinatura dele para o consentimento. Se não conseguirmos localizá-lo, teremos que prosseguir sem ela." A urgência em suas vozes se espalhava pelo corredor, mas nenhuma dessas palavras chegava ao homem que deveria estar ali. Emily jazia inconsciente em um quarto próximo, seu corpo enfraquecendo, os monitores piscando como chamas de velas se apagando. A equipe médica trabalhava com tensão crescente, preparando o equipamento que poderiam precisar a qualquer segundo. Não podiam esperar muito mais. De volta ao hotel, Olivia largou sua taça. Seus dedos traçaram a borda, mas sua expressão agora tinha um tipo diferente de tensão. "Michael", ela disse suavemente, "eu vi uma mensagem há pouco. Era do Mercy Ridge. Não é um número qualquer." Havia dúvida em sua voz pela primeira vez na noite. Ela era egoísta, mas não era cega. A mandíbula de Michael se apertou. Ele pegou o telefone com relutância
e olhou para a longa lista de chamadas perdidas que preenchiam a tela. O nome Mercy Ridge Medical Center aparecia repetidamente, com o símbolo vermelho ao lado de cada chamada. Ele sabia exatamente o que isso significava, mas sua expressão não mudou para preocupação. Irritação cruzou seu rosto. A irritação de alguém que se sente incomodado, não necessário. Ela está sempre buscando atenção, ele disse em voz baixa, embora um lampejo de inquietação cruzasse seus olhos. Se fosse algo sério, eles dariam um jeito. Ele desligou a tela novamente. Não vou deixar que ela me arraste de volta esta noite. Olivia o observou, e por um momento, uma pequena parte dela se perguntou como um homem capaz de tanta indiferença poderia amar alguém. No entanto, a ambição pesou mais que a dúvida, e ela escolheu o silêncio. O garçom chegou com os pratos, e Michael agradeceu com um charme suave e ensaiado. A cena parecia perfeita para qualquer um que passasse. Duas pessoas atraentes desfrutando de um jantar caro, alheias à vida que se esvaía em um leito de hospital, longe das luzes brilhantes daquele salão. No hospital, um médico saiu da unidade de emergência com passos urgentes. Precisamos de consentimento para um procedimento de alto risco, ele disse. Os bebês estão instáveis e a mãe se deteriora rapidamente. Uma enfermeira pegou o telefone mais uma vez, sua voz tensa. Doutor, ligamos repetidamente. O médico fechou os olhos por um instante, então assentiu. Documentem tudo. Prosseguiremos com ou sem ele. Suas palavras caíram com uma firmeza que soou como o fechamento de uma porta que Emily havia desejado manter aberta. No hotel, o telefone de Michael vibrou novamente. A tela iluminou a mesa com um brilho branco e frio. Olivia viu claramente o nome do hospital e prendeu a respiração. Algo dentro dela, pequeno, mas humano, se moveu. Michael, ela disse com voz suave, talvez você devesse atender, por precaução. Michael pegou o telefone. Seu polegar pairou sobre o ícone verde. Por um segundo, ele imaginou Emily em um leito de hospital. Imaginou as enfermeiras correndo. Imaginou a possibilidade real de que algo irreversível estivesse acontecendo. Ele exalou lentamente enquanto o telefone vibrava em sua mão. Então, ele pressionou o ícone vermelho sem hesitar. A chamada terminou instantaneamente. Um silêncio agudo caiu entre ele e Olivia. Ela olhou para ele olhou para ela, e o mundo do outro lado daquela chamada continuou a desmoronar. O mundo voltou para Emily em fragmentos, como pedaços de vidro que refletiam partes de um passado que ela não conseguia compreender totalmente. Um zumbido suave preencheu seus ouvidos a princípio. Depois um bip constante que subia e descia em intervalos irregulares. Levou vários segundos para perceber que o som vinha dos monitores conectados ao seu corpo. Ela tentou levantar a mão, mas parecia incrivelmente pesada, como se pertencesse a outra pessoa. Suas pálpebras tremeram, separando-se o suficiente para ver as luzes brilhantes sobre ela, frias e duras. O teto parecia desconhecido. O quarto cheirava a antisséptico e urgência. Ela não estava mais em casa, nem mesmo na ambulância. Estava em um lugar mais profundo, mais frio. Então a dor voltou. Primeiro surda, depois aguda, depois uma onda tão intensa que ela ofegou. Ela levou a mão trêmula à barriga e sentiu a umidade de sangue seco grudada na pele. Os bebês. Sua mente sussurrou o pensamento antes que seus lábios pudessem formar palavras. Tentou falar, mas sua garganta ardia, e o som que escapou foi apenas um murmúrio. As luzes ficaram embaçadas novamente, enquanto o pânico apertava seu peito. Uma enfermeira viu seu movimento e correu para o lado dela. Emily, você consegue me ouvir?
Perguntou, sua voz firme, mas tensa. Emily piscou lentamente, indicando que sim. A enfermeira se inclinou mais perto, ajustando um tubo perto do braço de Emily. A seriedade em sua expressão era inconfundível. Você está perdendo muito sangue. Estamos preparando você para uma cirurgia de emergência. Fique comigo, se puder. Emily tentou perguntar por Michael. Seus lábios se moveram, mas nenhum som saiu. Ela engoliu com dificuldade e tentou novamente, a palavra presa em sua garganta. Meu marido. A enfermeira hesitou por um instante, e essa pausa mínima deu a Emily a resposta antes de ouvi-la. Estamos tentando localizá-lo, ela disse suavemente. Temos ligado. O peito de Emily subia e descia irregularmente, e seu olhar deslizou para a linha intravenosa. A verdade se assentou pesadamente em sua mente. Se ainda estavam tentando, significava que ele não estava ali. Ele não tinha atendido, não tinha chegado. Uma dor familiar, que ela sentira em pequenas doses por meses, se espalhou por seu corpo como veneno. Ela se lembrou das noites em que ficava acordada sozinha, das desculpas, dos silêncios, da forma como ele se afastava sem nunca admitir. Ela havia esperado que os bebês o trariam de volta. Havia acreditado que a vida crescendo dentro dela o lembraria do amor que um dia compartilharam. Sua visão embaçou quando o monitor ao lado disparou repentinamente, o bip ficando mais rápido e alto. A enfermeira pediu ajuda. Outra enfermeira entrou correndo, seguida por um médico que se aproximou com passos rápidos. A frequência cardíaca dela está instável, ele disse enquanto checava o monitor fetal. Os batimentos dos bebês piscavam na tela com ritmos frenéticos e desiguais. Emily tentou focar, mas sua mente começou a se dividir entre o presente e uma série de lembranças que surgiram sem aviso. Ela viu Michael no dia do casamento, sorrindo para ela como se ela fosse a única pessoa no mundo. Ela se lembrou do primeiro ultrassom, o momento em que ouviram 2 pequenos batimentos preenchendo o quarto. Os olhos dele haviam se suavizado então, o mais próximo que ele esteve de chorar. Emily se agarrou a essa lembrança com desespero, como se segurá-la pudesse ancorá-la à luz que escapava. Mas a próxima lembrança a cortou como uma lâmina. Ela o viu dando-lhe as costas no quarto no mês anterior, ignorando suas lágrimas com uma expressão fria. Ela ouviu o nome de Olivia sussurrado em lugares onde nunca deveria ter estado. Sentiu novamente o medo que crescera em seu peito a cada dia que ele chegava mais tarde, cheirando a perfume que não era o dela. Sua respiração acelerou. O médico colocou uma mão firme em seu ombro. Emily, preciso que você fique acordada. Estamos nos preparando para levá-la para a cirurgia. Sua voz tinha autoridade, mas também compaixão. Emily piscou lentamente, lutando contra a sonolência em seus olhos. Ela sussurrou. Meus bebês, por favor, salvem eles. Nós vamos, ele disse suavemente. Mas precisamos que você nos deixe ajudar. O olhar de Emily se moveu em direção à porta, como se esperasse que Michael entrasse a qualquer momento. Ela o imaginou correndo para o lado dela, pegando sua mão, dizendo que o caso tinha sido um erro. Ela o imaginou pedindo perdão, imaginou-o chorando, mas a porta permaneceu fechada. Passos iam e vinham ao redor dela, mas nenhum era dele. A ausência era mais barulhenta que as máquinas. A enfermeira ajustou sua máscara, checando o fluxo de oxigênio. Não conseguimos localizar seu marido, ela disse em voz baixa, como se confessasse uma verdade que desejaria poder mudar. A garganta de Emily se apertou. Ela assentiu lentamente. Já não tinha forças para negar o que sabia. Ele não viria, nem por ela, nem pelos bebês. O último fragmento de esperança se dissolveu no ar estéril que a rodeava. O médico fez um sinal para a equipe. Temos que nos mover. A pressão dela está caindo.
A maca avançou bruscamente quando começaram a levá-la para o centro cirúrgico. As luzes passavam por cima dela como estrelas cadentes, cada uma a arrastando mais para dentro de um túnel de consciência que desaparecia. Vozes ecoavam ao redor, algumas urgentes, outras distantes. O próprio coração de Emily batia de forma irregular, como se hesitasse se deveria continuar ou não. Ela sentiu sua consciência escorregar como areia entre os dedos. Lutou para manter os olhos abertos, mas perdia terreno a cada respiração. Uma máscara desceu lentamente em direção ao seu rosto. A voz do médico se suavizou. Isto vai ajudar você. Você precisa descansar agora. Emily tentou falar uma última vez, embora não soubesse o que queria dizer. Talvez quisesse pedir que salvassem os bebês primeiro. Talvez quisesse sussurrar a verdade que havia partido seu coração na ambulância. Talvez quisesse chamar o homem que uma vez prometeu ficar ao lado dela. A máscara tocou seu rosto. Sua visão piscou. O mundo escureceu. E então, tudo ficou preto. As portas deslizantes do hospital Mercy Ridge se abriram com um suave assobio quando Michael Reeves entrou com a confiança lenta de um homem que acreditava que nada em sua vida exigia urgência. O cheiro de desinfetante pairava no ar, junto com as vozes abafadas de enfermeiras que se moviam rapidamente pelos corredores. Nada disso parecia afetar Michael. Ele estava com uma mão no bolso e a outra rodeava levemente a cintura de Olivia Grant. Ela se mantinha perto dele, seu olhar movendo-se com nervosismo entre a recepção e a sala de espera. Era a primeira vez que ela pisava em um hospital naquela noite. O contraste entre as luzes frias do lugar e o brilho quente do restaurante do hotel ainda se refletia em seus traços. Michael se aproximou do balcão com a atitude de alguém fazendo check-in em um spa, e não no lugar onde sua esposa grávida lutava por sua vida. Uma enfermeira olhou para ele, cansada e tensa. "Em que posso ajudá-lo?" perguntou. "Sou Michael Reeves", ele disse calmamente enquanto assinava seu nome. "Me disseram que eu deveria vir para aprovar uma cirurgia." A enfermeira piscou, surpresa com o tom dele. Ela lhe entregou uma prancheta com os formulários. "Sua esposa está em estado crítico. Tentamos entrar em contato com o senhor." Michael nem sequer a olhou completamente. Pegou a caneta e começou a assinar sem ler uma única linha. Sim, ele murmurou com tédio. "Apenas me diga onde assinar." Olivia se moveu desconfortável ao lado dele. Ela observou a mão dele se mover rapidamente no papel e depois olhou para o corredor, onde o pessoal médico corria com urgência tensa. Algo dentro dela se apertou. Ela nunca quis que as coisas chegassem tão longe. A emoção de conquistar o afeto de Michael havia sido inebriante, mas a realidade de Emily em perigo lançava uma sombra que ela não podia ignorar. "Michael", ela sussurrou, puxando suavemente a manga dele. "Você tem certeza de que este é o momento para tudo isso?" Ele olhou para ela, depois para o formulário já assinado. "Do que você está falando?" Olivia engoliu em seco. "Ela está em cirurgia. Parece grave. Talvez devamos esperar para falar sobre o resto." Michael olhou para ela, como se ela tivesse dito um absurdo. "Emily vai ficar bem. Ela sempre fica. Ela gosta de exagerar. Os médicos sabem o que estão fazendo." Ele deixou a prancheta no balcão sem sequer reconhecer a incredulidade da enfermeira. Em seguida, pegou a mão de Olivia e a levou em direção à sala de espera, como se estivessem apenas esperando por uma mesa em um restaurante. Olivia se sentou ao lado dele, embora sua postura estivesse rígida. Os sons do hospital a perturbavam. Um monitor apitava ao longe. Uma maca passou rapidamente com passos apressados.
Um médico dava instruções rápidas perto do elevador. Tudo contrastava dolorosamente com a calma inquietante de Michael. Ela olhou para ele, sua voz mal audível. Michael, estou nervosa. Ele sorriu despreocupadamente e colocou a mão no paletó. Não há razão para estar. Olivia franziu a testa. Acho que há. Isso não parece certo. Michael ignorou o comentário. Ele tirou uma pequena caixa de veludo e a segurou na palma da mão. As luzes do hospital fizeram o tecido escuro brilhar. Olivia prendeu a respiração. Seu corpo inteiro ficou imóvel ao ver a caixa. Michael, o que você está fazendo? Ela sussurrou. Ele se virou para ela, sua expressão se transformando em algo quase teatral. Como se estivesse esperando por este momento muito mais do que por qualquer notícia sobre sua esposa. Olivia, ele disse suavemente, esta noite é nossa. Eu me recuso a deixar que nada a tire de nós. O coração dela bateu em um ritmo confuso. Mas sua esposa... Meu casamento está morto há muito tempo. Ele interrompeu. Você sabe disso. Só falta oficializar nosso futuro. Olivia olhou ao redor, esperando que alguém o impedisse. Mas todos estavam ocupados, correndo de uma emergência para outra, sem notar ou sem querer intervir. A enfermeira levantou a vista e viu a caixa de veludo. Suas sobrancelhas se ergueram em uma mistura de surpresa e horror silencioso. Ela havia visto muita tristeza em sua vida, mas aquilo era um novo tipo de crueldade. Michael se levantou lentamente e deu um passo para trás, ajoelhando-se na frente de Olivia. O gesto era elegante. Teria sido romântico em qualquer outro lugar. Mas ali, em um hospital cheio de alarmes, choros e passos apressados, parecia profundamente errado. Michael, Olivia tremia. Por favor, não aqui. Sim, aqui, ele insistiu, porque quero que você saiba que nada, nem mesmo o caos desta noite, mudará o que sinto. Ele abriu a caixa. Um grande anel de diamantes brilhou sob as luzes brancas. Resplandecia como se pertencesse a um salão de baile, não a uma unidade de emergência. Ao redor deles, algumas enfermeiras pararam de repente. Um segurança parou de andar perto da máquina de venda automática. Até um médico com uma prancheta virou a cabeça, surpreso. O mundo pareceu se inclinar por um instante. Olivia levou a mão ao peito, sobrecarregada e confusa. Ela havia imaginado este momento 1000 vezes, mas nunca assim. Nunca. Com tanta indiferença perante o sofrimento de outra mulher. Michael a encarou fixamente. Diga sim. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. As luzes do hospital piscaram levemente, projetando sombras longas. Em algum lugar do andar de cima, o interfone anunciou uma emergência. Mas ali, naquele canto suspenso no tempo, todos os olhares estavam sobre eles. Olivia hesitou. Seus lábios se entreabriram. Michael, Mas ela não terminou a frase. O anel brilhou. O mundo prendeu a respiração. O pedido de casamento ficou suspenso no ar, existindo em um lugar onde nunca deveria ter existido. E o instante seguinte destruiria tudo. Não houve tempo para pensar, nem para respirar. Apenas o instinto de um pai que sabia que sua filha precisava dele. Seu coração batia com medo enquanto ele procurava no hall alguém que pudesse lhe dizer onde ela estava. Ele se dirigiu à recepção, mas no meio do caminho, algo em sua visão periférica o obrigou a parar bruscamente. A cena não fazia sentido a princípio. Era surreal demais, grotesca demais, para se encaixar em um hospital cheio de dor, urgência e luta pela vida. Um homem de paletó ajustado estava ajoelhado na sala de espera. Uma caixa de veludo aberta repousava em sua mão. Uma mulher de vestido justo. Ela cobria a boca, surpresa com o brilho do anel de diamantes sob as luzes fluorescentes.
As pessoas que passavam tinham parado. As enfermeiras ficaram imóveis. Um jovem maqueiro segurava uma bandeja de suprimentos e olhava com incredulidade. A respiração de David parou em seu peito quando ele virou lentamente a cabeça para o homem ajoelhado no chão. Michael Reeves, seu genro, o homem que deveria ter estado ao lado de Emily. O homem que deveria ter segurado a mão dela enquanto ela lutava por sua vida. Uma quietude fria percorreu David. O tipo de silêncio que precede as tempestades, quando o mundo parece parar como se pressentisse algo enorme e imparável, prestes a se romper. Seus dedos se fecharam com tanta força ao redor da mala que o couro se cravou em sua palma. Olivia Grant, parada na frente de Michael, parecia dividida entre emoção e desconforto. Olhava ao redor com nervosismo, consciente de que o momento parecia errado, embora incapaz de se afastar do anel que brilhava diante dela. Michael a observava com uma confiança que beirava a arrogância, alheio à destruição que já havia semeado naquela noite. David Carter atravessou as portas automáticas do hospital Mercy Ridge, com passos longos e urgentes. Sua mala ainda pendia de sua mão, as rodinhas mal roçando o chão, enquanto ele a arrastava atrás de si. Ele havia vindo diretamente do aeroporto depois de receber uma mensagem de voz frenética de uma enfermeira que apenas disse que Emily estava sendo levada para uma cirurgia de emergência e que sua condição piorava rapidamente. Ele largou a mala no chão com suavidade e avançou alguns passos. Cada passo ecoou no chão polido, até que o silêncio se tornou total na sala de espera. Michael não o viu a princípio. Estava muito concentrado na mulher à sua frente, muito envolvido em seu próprio momento para sentir a presença que se aproximava com fúria crescente. Olivia foi a primeira a vê-lo. Seu sorriso desapareceu instantaneamente. Ela recuou como se um vento gelado tivesse atravessado o hall. Michael franziu a testa com sua reação repentina e começou a se levantar, confuso. Quando se virou e viu David ali parado, a cor desapareceu de seu rosto. Os olhos de David eram penetrantes, cheios não de confusão, mas de uma clareza gelada que fez a sala parecer menor. Ele permaneceu imóvel por um longo instante, contemplando a cena diante dele, seu genro ajoelhado diante de outra mulher, enquanto sua filha lutava em uma mesa de operação para sobreviver. Sua voz rompeu o silêncio com um peso que fez todos estremecerem. "Minha filha está lá em cima", ele disse, cada palavra lenta e precisa, lutando por sua vida. Michael abriu a boca para falar, mas David continuou, sua voz sem se elevar, mas mais poderosa que qualquer ruído no quarto. "E é isso que você escolhe fazer em um hospital, enquanto ela sangra e se agarra à vida." Uma enfermeira atrás do balcão abaixou a cabeça, incapaz de olhar nem para David, nem para Michael. Olivia deu outro passo para trás, pálida, sem saber se ficava ou fugia. Michael engoliu em seco. "David, eu não quis." Sua voz tremia, enquanto a realidade do que ele havia feito caía sobre ele. "Não quis o quê?" perguntou David em voz baixa. "Abandoná-la? Ignorar cada ligação? Deixá-la enfrentar a morte sozinha?" O adolescente abaixou um pouco o telefone, preso entre o medo e o mórbido. O ar do hall ficou espesso, quase impossível de respirar. Até o som das macas rolando pareceu se desvanecer. Michael baixou o olhar, incapaz de se defender. Olivia permaneceu imóvel, sem saber se devia pedir desculpas ou desaparecer. David deu outro passo em direção a eles, e pela primeira vez, Michael recuou. "Você tinha uma única responsabilidade", disse David, "estar ao lado dela quando ela mais precisava. E em vez disso,
Você escolheu isto. Ele olhou com frieza para o anel ainda visível na mão de Michael. Você escolheu o egoísmo. Você escolheu a traição. O silêncio envolveu a sala. Até os monitores atrás do vidro pareciam conter seu bip. Olivia sussurrou. Nós não sabíamos que ela... Mas sua voz morreu quando David olhou para ela. Você sabia o suficiente? Ele disse simplesmente. Um médico residente passou correndo naquele momento, quebrando o silêncio. Depois, parou ao perceber que havia irrompido em algo enorme. Ele recuou, sem saber se devia dizer algo. Então, o interfone do hospital crepitou no alto. Um longo bip preencheu o hall, seguido pela voz tensa de uma enfermeira. Código vermelho. Emergência na sala de cirurgia 3. O anúncio ecoou pelos corredores como uma sirene extraída diretamente do coração do pânico. David fechou os olhos por um instante, as palavras atingindo-o como um soco. Sala de cirurgia 3, a sala de cirurgia de Emily. Ele os abriu novamente, a fúria derretendo em algo mais profundo. Medo, amor, determinação. Sem dizer mais nada, ele se virou e caminhou em direção aos elevadores, deixando Michael paralisado no meio de seu pedido de casamento pela metade. E todo o hospital o observou se afastar. David Carter avançou pelo corredor com passos mais rápidos do que pretendia, impulsionado por uma força que já não podia conter. O anúncio do interfone ainda ressoava em sua mente enquanto ele chegava às portas duplas da área restrita. As palavras código vermelho se agarravam a ele como gelo. Ele empurrou as portas e procurou imediatamente o primeiro membro do pessoal médico que pudesse lhe dar respostas. Uma enfermeira reconheceu instantaneamente a expressão em seu rosto e indicou que ele a seguisse. Sr. Carter, o Dr. Peterson está esperando o senhor, ela disse com voz tensa. Ele precisa falar com o senhor antes que a cirurgia avance. David assentiu sem diminuir o passo. Cada canto do hospital cheirava a desinfetante e medo. Ele podia sentir ambos apertando sua garganta enquanto dobrava outro corredor. O Dr. Peterson estava parado ao lado de uma estação de trabalho, revisando o prontuário de Emily com uma tensão que fazia as páginas tremerem levemente em suas mãos. Quando viu David, deu um passo à frente. Sr. Carter, ele disse, baixando a voz para um tom firme. Sua filha está em estado crítico. Estamos fazendo tudo o possível. Mas ela chegou com uma hemorragia severa. Os bebês estavam em perigo. Tivemos que iniciar o procedimento imediatamente. O estômago de David se revirou, mas sua voz se manteve estável. Diga-me a verdade. Quão grave é? O médico hesitou antes de responder. É extremamente grave. Ela perdeu uma quantidade perigosa de sangue antes de chegar. Esteve consciente por breves momentos, mas mal. Se tivesse chegado um pouco mais tarde, poderíamos estar tendo outra conversa. Ele fez uma pausa. Tentamos entrar em contato com o marido dela. Ligamos várias vezes. Essas palavras fizeram com que algo dentro de David adquirisse uma clareza absoluta. Ele olhou diretamente para o médico. Ele nunca respondeu. O silêncio do médico foi uma confirmação. Uma enfermeira engoliu em seco. Documentamos cada ligação, senhor. Está no sistema. Um calor subiu pelo peito de David. Não era apenas fúria. Era o conhecimento de que Emily havia passado por aquele terror completamente sozinha. Que esteve consciente o tempo suficiente para entender que o homem que amava não havia comparecido. Que sentiu esse abandono. Esse pensamento o atingiu com mais força do que a notícia da cirurgia. Quero ver os registros de chamadas, disse David em voz baixa. O Dr. Peterson assentiu e se virou para o monitor da parede. Com alguns toques na tela, ele abriu o documento. As marcas de tempo apareceram em colunas organizadas. O hospital ligou às 8h13,
8:18, 8:21, 8:27, 8:33, 8:37 e assim por diante. A lista continuava por quase meia hora. Cada chamada não atendida. Cada chamada marcada como urgente. David observou a tela até que as linhas ficaram borradas. "E as câmeras de segurança do hall?" perguntou, sua voz ainda mais baixa. A enfermeira hesitou. "Podemos colocá-las, senhor, mas pode ser que o afete." A resposta de David não demorou nem um segundo. "Mostre-as." A enfermeira assentiu e o guiou até a estação de segurança próxima. O oficial de plantão, Marcus Hill, se endireitou ao vê-los chegar. Ele conhecia bem a família Carter devido à colaboração do hospital com a Fundação Carter. Sem fazer perguntas, ele abriu os arquivos de vídeo. A tela ganhou vida. A princípio, mostrou as portas automáticas se abrindo. Michael entrou, Olivia ao lado, ambos parecendo mais convidados para uma festa do que visitantes em um hospital de emergência. A cena do momento em que Michael assinou os papéis foi reproduzida. Sua postura era relaxada, sua atenção focada apenas em Olivia. Ele assinou sem fazer uma única pergunta. David observou cada traço descuidado da caneta. Então a câmera mudou de ângulo. O vídeo mostrou Michael e Olivia caminhando em direção à sala de espera. Depois, Olivia se sentando nervosa, enquanto Michael tirava algo de dentro do paletó. Depois, mostrava Michael ajoelhando-se com um anel na mão. Mostrava o marido de Emily pedindo a outra mulher em casamento no mesmo prédio onde Emily lutava por sua vida. David não disse nada, mas o silêncio ao redor ficou denso. A enfermeira secou as lágrimas. Marcus desviou o olhar, incapaz de continuar assistindo. O Dr. Peterson suspirou e apoiou uma mão na borda da mesa. David continuou olhando até que ele mesmo apareceu na tela. Ele viu sua reação, seu choque, sua incredulidade, sua fúria. Finalmente ele desviou o olhar. Ele já entendia tudo. Michael não apenas a havia abandonado por egoísmo. Ele havia feito isso de propósito. Havia ignorado cada ligação. Havia escolhido estar em qualquer lugar, exceto ao lado da mulher, que prometeu proteger. A voz de David estava calma quando ele falou, mas cada pessoa no quarto se endireitou. Ele não se aproxima dela. Não passa deste andar. Não se aproxima da sala de cirurgia, nem mesmo da sala de espera. Entendido? Marcus assentiu instantaneamente. "O senhor tem minha palavra, Sr. Carter. Eu mesmo vou garantir que ele não se aproxime." David olhou para a enfermeira. "Se ele pedir informações, não as dê." Ela assentiu rapidamente. "Sim, senhor." O Dr. Peterson exalou. "Nós o avisaremos em caso de qualquer mudança. Por enquanto, só podemos lutar por ela." E David apoiou uma mão no encosto de uma cadeira para se sustentar. Seu corpo estava pesado, mas sua mente nunca esteve tão clara. Ele sabia que o casamento de Emily havia se deteriorado por meses. Ele havia visto. Tinha notado a tristeza silenciosa dela. Havia visto como ela se encolhia quando Michael entrava em um quarto fingindo não vê-la. Mas não havia compreendido o quão deliberado era aquele abandono. O quão cruel. O quão calculado. Um prontuário repousava na mesa ao lado do monitor. O arquivo de Emily. Sua crise médica. Seu relatório de emergência. David o pegou e apertou a pasta com tanta força que as bordas se dobraram sob a pressão. Seus olhos se endureceram, já não abalados pela surpresa, mas afiados por um propósito. Ele não era mais apenas o pai de Emily. Era agora tudo o que ela havia precisado, e ele não permitiria que a machucassem novamente. Sob o brilho frio das luzes fluorescentes do hospital, David Carter endireitou os ombros. A luta havia começado. David Carter permaneceu no corredor tenuemente iluminado,
ainda segurando o prontuário médico de Emily em uma mão. O peso do documento o puxava de formas que ele não esperava. Ele podia sentir o cansaço se acumulando em seus ossos, mas nada disso o detinha. O mundo fora daqueles corredores havia desaparecido. Apenas uma missão importava agora, e ele podia sentir a mudança dentro de si. A clareza familiar em que ele havia confiado durante décadas de guerras empresariais e tempestades corporativas. Desta vez, o campo de batalha era pessoal. Ele pegou seu telefone e discou um número que conhecia de cor. A ligação foi atendida quase imediatamente. David disse a voz firme e precisa do outro lado. Já estou a caminho. O hospital ligou. Eu sei de tudo. Robert, disse David em voz baixa. Traga tudo o que você tiver. Quero documentação, declarações, gravações, marcas de tempo, registros médicos, registros de chamadas e qualquer coisa que exponha o que ele fez esta noite. Você terá mais do que espera, respondeu Robert Hale. Estou a 10 minutos. Não fale com Michael. Não o confronte. Deixe essa parte comigo. Não vou confrontá-lo, disse David com frieza, mas ele não vai se aproximar da minha filha novamente. Ele encerrou a chamada. Suas mãos se fecharam com força ao redor do telefone. A decisão estava tomada. A linha entre família e inimigo havia sido traçada. Lá embaixo, Michael perambulava pelo hall com Olivia, atrás dele em um silêncio inquieto. A emoção do pedido de casamento havia evaporado no instante em que David apareceu. Agora, Olivia podia sentir as paredes do hospital se fechando ao redor deles. As pessoas continuavam olhando. Uma enfermeira sussurrava para outra atrás do balcão. Alguém pegou o telefone para capturar outro ângulo. Olivia puxou suavemente o cotovelo de Michael. Devemos ir, ela sussurrou. Isso é demais. Michael se soltou. Eu preciso saber o que está acontecendo com Emily. Olivia se encolheu. Agora você se importa? Michael a fuzilou com o olhar. Mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Ele caminhou em direção ao elevador apenas para se deparar com Marcus Hill, bloqueando sua passagem com a autoridade de alguém que já havia sido informado. O senhor não pode subir, disse Marcus cruzando os braços. Michael piscou, incrédulo. Ela é minha esposa. Não esta noite, respondeu Marcus. O Sr. Carter deu instruções claras. O senhor não se aproximará da área cirúrgica. Michael bufou. Você pensa que pode me dizer o que fazer? Marcus não se moveu. Sim, posso. E eu também posso. Não me teste. A mandíbula de Michael se endureceu, mas algo no olhar firme de Marcus o obrigou a recuar um passo. O hall ficou menor. As paredes pareciam se inclinar. Olivia o observava por trás, torcendo as mãos. O peso do que haviam feito finalmente caía sobre ela. O anel de diamantes que ela tanto desejava agora parecia gelo aprisionando seus dedos. Enquanto isso, Robert Hale chegou pelas portas principais, sua presença atraindo olhares imediatamente. Ele passou por Michael sem reconhecê-lo e encontrou David lá em cima, perto do corredor restrito. Os dois homens trocaram um breve aceno, cheio de lealdade e compreensão silenciosa. Robert abriu sua pasta e a colocou em uma mesa lateral. Tenho uma equipe coletando os registros telefônicos do hospital. Cada chamada de emergência não atendida está documentada. Também recuperamos as gravações de segurança. Ele deslizou uma pasta para David. O pedido de casamento. O momento em que ele ignorou a última ligação. As marcas de tempo coincidem. David não abriu a pasta. Não precisava. Ele havia visto com seus próprios olhos. Apenas disse, será o suficiente. Vai destruí-lo, respondeu Robert. Financeiramente. Publicamente. Legalmente. Um tribunal não será indulgente com um marido que abandona sua esposa grávida em uma emergência de vida ou morte.
David assentiu uma vez. Esse é o propósito. Robert organizou os demais documentos rapidamente. O próximo passo é obter declarações de testemunhas. Várias enfermeiras já aceitaram. O segurança também. E um adolescente gravou o pedido de casamento. Está disposto a entregar o vídeo. David inalou lentamente. Consiga tudo. Robert hesitou por um instante. Você está pronto para as consequências disso? David olhou para o letreiro vermelho brilhante sobre as portas da sala de cirurgia. A única consequência que me importa é a sobrevivência da minha filha. Robert colocou uma mão em seu ombro. Eu cuido de tudo aqui. Vá com ela. David assentiu e começou a caminhar pelo corredor. A cada passo, o barulho do hospital se tornava mais distante. A energia frenética do hall desaparecia. Lá em cima, o mundo se resumia a uma fila de cadeiras, um corredor longo e as portas fechadas atrás das quais Emily lutava por sua vida. Ele se aproximou da janela da sala de cirurgia, embora as persianas estivessem fechadas. Apenas uma linha tênue de luz se filtrava, movendo-se com as sombras do pessoal que trabalhava lá dentro. As máquinas zumbiam, os passos se apressavam. Ele não podia ver Emily, mas podia senti-la, como se um fio ainda os mantivesse unidos, tenso, mas intacto. Ele apoiou uma mão na parede ao lado da porta. A superfície fria o ancorou. Por um momento permitiu que as lembranças o inundassem. Emily criança, correndo descalça pela grama, enquanto ele a perseguia rindo. Emily adolescente, forte e brilhante. Emily adulta, tremendo de alegria quando lhe disse que estava grávida. Ele não permitiria que aquela noite fosse o final de sua história. Atrás dele, o elevador soou suavemente. A voz irritada de Michael ecoou por um instante. Marcos respondeu com firmeza, negando-lhe a entrada novamente. Olivia murmurou algo que soou como arrependimento. O caos ainda estava ali, um ruído baixo e constante. Mas David o bloqueou. Ele só se importava com a mulher do outro lado da porta. Ele endireitou os ombros. Seus olhos voltaram a endurecer, transformando a dor em resolução. Ele a protegeria. Ele a defenderia. Ele lutaria por ela. David Carter ficou de guarda na frente da porta da sala de cirurgia, preparado para o que viesse, decidido a enfrentá-lo por ela. O corredor fora da sala de cirurgia 3 havia caído em uma quietude tensa. A atividade frenética que havia consumido a hora anterior havia se desvanecido em um silêncio suspenso, quebrado apenas pelo zumbido distante das máquinas e o roçar suave de sapatos contra o chão polido. David Carter permanecia imóvel, com a mão ainda apoiada na parede fria ao lado da porta. Ele não havia se movido desde que a equipe cirúrgica levou Emily para dentro. O tempo se esticava e se retorcia ao redor dele. Cada minuto parecia uma hora, cada sombra um lembrete de quão perto ele havia estado de perdê-la. Seu telefone vibrou mais de uma vez. Mensagens de membros do conselho, funcionários preocupados e até mesmo sua própria equipe de segurança. Ele ignorou cada uma. Nada importava, exceto a vida que estavam lutando para salvar atrás daquela porta. Ele fechou os olhos por um momento, respirando devagar, permitindo que o som rítmico do ventilador dentro da sala o guiasse através do pior de seus medos. Então, ele ouviu passos. Rápidos, tensos, decididos. Ele abriu os olhos no momento em que o Dr. Peterson empurrou as portas da sala de cirurgia. A luz brilhante se derramou no corredor por um segundo antes de se apagar novamente quando as portas se fecharam. O médico estava com a máscara pendurada no pescoço e a testa coberta de suor. Ele exalou, se endireitou e olhou diretamente para David. A respiração de David parou. O mundo pareceu se inclinar em direção ao médico, como se tudo dependesse de uma única frase. Ela está viva.
disse o Dr. Peterson em voz baixa. Seu tom carregava cansaço, mas o alívio era evidente. E os bebês também estão vivos. Por um momento, David não conseguiu falar. Sua garganta se apertou e uma dor intensa cruzou seu peito, obrigando-o a colocar uma mão ali. Ele havia se preparado para o pior, para receber uma notícia que quebraria o que restava de seu mundo. Em vez disso, ouviu palavras que o afastaram da beira do abismo. Ele fechou os olhos, engoliu em seco e sussurrou. Graças a Deus. O médico assentiu. Foi por muito pouco, muito perto. Ela perdeu uma quantidade significativa de sangue. Estávamos equilibrando 2 vidas ao mesmo tempo, mas ela resistiu. Agora está estável, embora fraca. Os bebês são pequenos e precisarão de monitoramento, mas estão respirando por conta própria. David soltou um longo suspiro que não sabia que estava prendendo. Seus ombros relaxaram pela primeira vez na noite, o peso do medo derretendo em algo mais suave, quase frágil. Posso vê-la? Em alguns minutos, respondeu o médico. Estamos fazendo a limpeza e a transferindo para a recuperação. Ela ficará inconsciente por um tempo. Passos ecoaram no fundo do corredor. David se virou e viu Michael se aproximar com uma mistura de desespero e indignação no rosto. Olivia o seguia, pálida, com uma expressão que parecia querer se esconder atrás das paredes. Michael avançava com o direito de quem nunca havia sido rejeitado. Eu preciso de uma atualização sobre minha esposa, ele disse assim que chegou. Ouvi que a cirurgia terminou. Tenho o direito de saber. Marcus Hill surgiu de uma moldura de porta próxima, posicionando-se entre Michael e a sala de cirurgia. O senhor não pode passar deste ponto, disse com firmeza. Michael se endireitou. Eu disse antes, sou o marido dela. Vocês não podem me afastar. David se virou lentamente, fixando seu olhar em Michael. A temperatura do ar pareceu cair. Você perdeu o direito de se chamar de marido dela esta noite. Michael abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Ele olhou para o médico, depois para Marcus, tentando entender como sua autoridade havia se desvanecido tão rapidamente. O Sr. Reeves deve saber que sua esposa está estável, acrescentou o Dr. Peterson, com tom controlado. Isso é tudo por agora. Michael deu um passo à frente. Marcus reagiu instantaneamente, bloqueando-o novamente. Eu disse que você não pode se aproximar. Com que autoridade? Michael cuspiu. David respondeu antes de Marcus. Com a minha. Ele tirou do bolso uma pasta fina que Robert Hale havia lhe entregue minutos antes. Não a entregou. Apenas assegurou o suficiente para que Michael lesse o cabeçalho. Transferência de poder médico, dizia. Abaixo, uma assinatura autenticada concedia tutela temporária de emergência. A cor abandonou o rosto de Michael. Você não pode fazer isso? Ele sussurrou. Eu posso, disse David. E eu fiz. A partir de agora, você não pode tomar decisões sobre Emily, nem sobre os bebês. Você renunciou a esse privilégio quando a abandonou em uma emergência médica. Olivia desviou o olhar, o rosto tingido de vergonha. Michael procurou uma defesa que não existia. Eu não a abandonei. Eu não pensei. Você não pensou em nada, respondeu David. E agora você não tem mais acesso. O Dr. Peterson se aproximou um pouco. Sr. Carter, estamos prontos para transferi-la para a recuperação. David assentiu instantaneamente. Mostre-me o caminho. Michael deu um passo como se fosse segui-los, mas Marcus o bloqueou com uma firmeza que não admitia discussão. Não torne isso mais difícil, ele advertiu. Michael ficou congelado, respirando ofegante, impotente pela primeira vez em anos. David caminhou ao lado do médico em direção ao novo quarto. As portas se abriram, revelando uma sala de recuperação na penumbra, onde as enfermeiras preparavam a cama para Emily.
David parou um momento na soleira, vendo como ajustavam cabos e cortinas. Sua respiração ficou tensa com a imagem do lugar onde sua filha descansaria. Antes de entrar, ele olhou novamente para o corredor cirúrgico. A intensidade da noite havia gravado algo novo em seu rosto. Força, clareza, determinação. Ele pressionou o polegar na linha de assinatura do último documento que Robert havia lhe enviado digitalmente. Um suave bip foi ouvido ao enviar a aprovação final. Com isso, a última peça se encaixou. Emily estava protegida, e Michael Reeves não tinha mais poder algum sobre a vida dela. David entrou na sala de recuperação enquanto a porta se fechava atrás dele. As notícias se espalharam por toda a cidade muito antes do amanhecer. Tudo começou com um breve clipe gravado por um adolescente no hall do hospital. Um vídeo trêmulo que mostrava Michael Reeves ajoelhado na frente de Olivia Grant, com uma caixa de anel de veludo na mão. A câmera passou pelos rostos surpresos das enfermeiras, o corredor cheio de atividade e as luzes fluorescentes que davam um brilho frio à cena. Então o vídeo terminou abruptamente, enquanto uma voz sussurrava com incredulidade: "A esposa dele não está lá em cima morrendo?" Em questão de minutos, o clipe foi postado nas redes sociais. Em 30 minutos, havia sido compartilhado milhares de vezes. Ao amanhecer, já estava em todas as plataformas de notícias importantes. As manchetes apareceram em telas de salas de espera e telefones, cada uma mais brutal que a anterior. CEO se ajoelha para pedir amante em casamento, enquanto esposa grávida luta pela vida. Escândalo em hospital provoca indignação. Abandono na sala de cirurgia. Os repórteres se reuniram em frente às portas do hospital, empurrando microfones para quem passasse, na esperança de obter declarações ou rumores. Os produtores ligaram para analistas jurídicos para comentar. Os apresentadores das notícias da manhã balançaram a cabeça com uma mistura de surpresa e julgamento moral. O impacto na empresa de Michael foi imediato. A Reeves Enterprises abriu a manhã com a queda da bolsa mais acentuada de sua história. Os membros do conselho trocaram ligações frenéticas. Os investidores exigiram explicações. Os funcionários sussurravam nos corredores com os olhos arregalados. O comitê de ética anunciou uma reunião de emergência. Alguém vazou e-mails internos que mostravam que Michael estava incomunicável durante uma crise financeira naquela mesma semana, muito distraído para liderar, mesmo antes do escândalo estourar. Seu telefone tocava sem parar, com mensagens de diretores, advogados e acionistas, cada um mais furioso que o anterior. Michael estava no hall do hospital, olhando o caos que se desenrolava em sua tela. Suas mãos tremiam levemente enquanto ele deslizava o dedo por manchete após manchete. Os pontos mais brilhantes de sua carreira, sua reputação e sua imagem cuidadosamente construída estavam se desfazendo como fios arrancados de uma costura. Ele levou uma mão à testa, tentando se acalmar, mas o pânico apertava seu peito. Olivia estava sentada a alguns passos, encolhida, com o rosto pálido. Ela apertava sua bolsa como se fosse a única coisa estável que restava no mundo. O anel que ele lhe havia dado brilhava levemente em seu dedo, mas o brilho agora parecia manchado. As pessoas que passavam olhavam para ela com desprezo aberto. Uma mulher balançou a cabeça e murmurou algo enquanto caminhava. Olivia estremeceu. Ela nunca havia estado em uma cena pública assim. Nunca havia enfrentado um julgamento tão cruel e impiedoso. Sua fantasia havia evaporado, deixando apenas as bordas afiadas da realidade. Michael sussurrou com a voz embargada. "Isto é grave, muito grave." Ela virou a cabeça bruscamente. "Eu sei." Olivia engoliu em seco.
As pessoas estão dizendo que você abandonou sua esposa. Estão dizendo que ela quase morreu. A mandíbula de Michael se apertou. Não é assim. Mas nem ele parecia convencido. Enquanto o mundo explodia lá fora, David Carter se reuniu em particular com seu advogado, Robert Hale, em uma sala de consultas no segundo andar. Robert já havia espalhado documentos por toda a mesa, cada folha com uma pequena, mas poderosa, peça de evidência. Os registros de chamadas do hospital, as gravações de segurança, as declarações de testemunhas das enfermeiras e do segurança, capturas do vídeo viral, registros com marcas de tempo que provavam que o pedido de casamento ocorreu durante a cirurgia. Robert ajeitou seus óculos. Isto é mais do que suficiente. Podemos apresentar acusações por abandono, crueldade emocional e negligência médica. E isso é só o começo. As investigações por má conduta corporativa já estão em andamento. O processo civil será simples. David observou os documentos sem piscar. Sua expressão não era de triunfo. Era firme, focada, esculpida pelo amor de um pai decidido a proteger sua filha. Apresente tudo, ele disse. Ele não vai sair impune. Robert assentiu e começou a guardar os documentos. Vou apresentar em menos de 1 hora. Lá embaixo, uma multidão começava a se formar no hall. Os repórteres haviam obtido acesso limitado à entrada e esperavam atrás das barreiras, com as câmeras apontadas para o corredor onde Michael se encontrava. No momento em que o viram, os microfones foram lançados para a frente como lanças. Sr. Reeves, o senhor pediu outra mulher em casamento enquanto sua esposa estava em cirurgia? É verdade que o senhor ignorou as ligações do hospital? O senhor tem alguma declaração sobre o estado de sua esposa? O senhor está ciente de que sua empresa está desmoronando? Michael tentou passar por entre eles, cobrindo o rosto com o braço. Sua voz falhou quando ele gritou: "Saiam do meu caminho, todos vocês!" Marcus Hill interveio imediatamente, indicando aos repórteres que recuassem. Todos atrás da linha. Mas as perguntas continuavam caindo. As câmeras continuavam a iluminar. Olivia estava imóvel contra a parede, tremendo enquanto um repórter gritava seu nome. Ela balançou a cabeça e sussurrou: "Eu não aguento isso." Michael a pegou pelo braço. "Vamos sair." Antes que ele desse um passo, Marcus colocou uma mão firme em seu ombro. "Sr. Reeves, o senhor não pode sair deste corredor sem escolta. E definitivamente não pode subir." Michael se virou para ele. "Eu tenho o direito de ver minha esposa." David apareceu no topo da escada, sua presença impondo silêncio. "Não, você teve esse direito há horas. Você escolheu não usá-lo." Michael abriu a boca, mas não disse nada. David desceu o último degrau e parou na frente dele com o olhar gelado. "Você está deixando o hospital agora," ele sinalizou para Marcus. "Acompanhe-o até a saída." Marcus assentiu. "Por aqui." Michael tentou resistir, mas Marcus apertou seu aperto. "Não faça um espetáculo," ele advertiu. Os repórteres se moveram em massa enquanto Michael era levado em direção à saída. As câmeras brilharam. As vozes aumentaram em um turbilhão de acusações e perguntas. Olivia o seguiu, quase esmagada pela pressão da atenção. Lá fora, a multidão era ainda maior. Carros de reportagem enchiam a rua. Os microfones se lançaram novamente em direção a Michael. Seu rosto se contorceu com fúria impotente, mas ninguém se importou. Ninguém o protegeu. Ninguém acreditou em nenhuma explicação. Lá dentro, David observou através do vidro das portas do hall. Repórteres enchiam a entrada, gritando, gravando, pressionando por mais detalhes. Suas vozes se misturavam em um muro de som. O mundo havia conhecido a verdade, e era apenas o começo. O mundo voltou para Emily lentamente, como a luz do sol se filtrando entre as cortinas após uma tempestade.
Suas pálpebras tremeram, pesadas e doloridas, enquanto o branco ofuscante da sala de recuperação se suavizava pouco a pouco. O zumbido das máquinas formava um ritmo suave ao lado dela. Uma pressão quente envolvia sua mão. Ela forçou os olhos a se abrirem um pouco mais e viu a silhueta familiar de um homem sentado ao lado de sua cama. David Carter. Seu pai. Ele parecia mais velho do que horas antes, como se a preocupação tivesse esculpido novas linhas em seu rosto. Seu cabelo estava levemente despenteado e seu paletó amassado por tantas horas, sentado sem se mover. Mas seus olhos brilhavam com um calor que Emily não via desde que era criança. Emily, ele sussurrou, com a voz rouca. Querida, você está aqui. Sua garganta ardeu quando ela tentou falar. Apenas um sussurro áspero escapou. Papai. Ele se inclinou imediatamente, afastando o cabelo de sua testa. Não fale ainda. Apenas descanse. Você está segura. Os bebês estão seguros. Você conseguiu. Lágrimas brotaram dos olhos de Emily, escorrendo para suas têmporas, enquanto o alívio a envolvia. Suas lembranças da noite vieram em fragmentos quebrados. A ambulância, as luzes do hotel, o rosto de Michael ao lado de outra mulher, o terror da hemorragia, a sensação de deslizar para a escuridão. Ela fechou os olhos enquanto um suspiro trêmulo escapava de seu peito. David apertou sua mão com suavidade. Você não está mais sozinha. Eu estou aqui. Fico com você. Uma enfermeira entrou em silêncio e checou seus sinais vitais com um sorriso suave. Você está indo bem, Emily. Você ficará fraca por um tempo, mas seu corpo está respondendo exatamente como esperávamos. Emily conseguiu sussurrar novamente. Os bebês? Posso vê-los? A enfermeira assentiu. Em breve. Eles estão na unidade neonatal, mas estão respirando por conta própria. Pequenos lutadores. Os lábios de Emily se curvaram no mais tênue sorriso. Ela havia resistido por eles. Através da dor, através do medo, através da traição. Quando a enfermeira saiu, David tirou um documento de seu paletó e o colocou com cuidado na borda da cama para que ela pudesse vê-lo quando recuperasse completamente a visão. Esperei você acordar, ele disse suavemente. Estes são os papéis que encerram o acesso legal de Michael a você e aos bebês. Separação de emergência, proteção de bens, tutela completa transferida para você e para mim até que você se recupere. Os olhos de Emily se abriram um pouco mais. Já? Ele perdeu todos os seus direitos no momento em que a deixou sozinha, respondeu David. Esta é a sua vida, e eu vou garantir que ele nunca mais a machuque. Emily olhou para os papéis. Sua mente ainda estava nublada, mas a clareza começou a se assentar. Seus dedos tremiam enquanto ela pegava a caneta da mesa. David guiou sua mão com delicadeza até que ela pressionou a ponta sobre a linha da assinatura. Custou-lhe esforço e sua mão tremeu. Mas quando seu nome foi escrito, um fardo se levantou de seu peito. Era o fim daquela vida e o começo de outra. Quando ela largou a caneta, recostou-se no travesseiro e exalou algo muito próximo da paz. Não felicidade ainda, mas o primeiro respiro de liberdade. Horas depois, as enfermeiras a passaram com cuidado para uma cadeira de rodas e a levaram por um corredor silencioso em direção à unidade neonatal. As luzes suaves brilhavam por cima quando ela entrou. Uma enfermeira levantou 2 bebês minúsculos enrolados e os colocou em seus braços. Emily olhou para eles enquanto as lágrimas caíam livremente. Suas respirações eram pequenas, mas firmes. Seus rostos suaves e novos. Ela os segurou contra o peito, inalando o cheiro de vida recém-nascida, sentindo o calor deles se fundir com sua pele. Tudo o que ela havia suportado a havia trazido a este momento.
este milagre em seus braços. David ficou atrás dela, com as mãos em seus ombros. Eles se parecem com você quando nasceu, ele disse em voz baixa. Emily sorriu. Conseguimos, papai. Você conseguiu, respondeu ele. Você lutou. Eles ficaram assim por um longo tempo, envolvidos em um ambiente de luzes quentes e baipes suaves. Emily sussurrou promessas a seus filhos, que lhes daria uma vida segura, que nunca permitiria que se sentissem sem amor, que o futuro deles jamais se pareceria com a traição que quase os tirou dela. Quando pôde ficar de pé novamente, as enfermeiras a ajudaram a voltar para seu quarto. Ela descansou por vários dias, recuperando forças, comendo pequenas porções, segurando seus bebês toda vez que os médicos permitiam. Cada dia parecia um passo à frente. Cada momento adicionava outra camada de esperança. Ela não olhava mais para a porta, esperando que Michael entrasse. Não tremia mais a cada passo. Aquela vida havia terminado. Na manhã de sua alta, a luz do sol entrava pelas janelas do hospital, pintando o chão de dourado. As enfermeiras trouxeram seus papéis enquanto David guardava suas coisas. Uma cadeira de rodas esperava ao lado da porta. Emily ajeitou a manta suave sobre os bebês que dormiam em seus braços. Seu cabelo havia sido penteado. Suas bochechas tinham um leve rubor de vida. Ela parecia frágil, mas também renascida. A viagem de elevador pareceu irreal. O mundo havia sido cruel e barulhento dias antes, mas agora, quando as portas se abriram, tudo ficou em silêncio. David a ajudou a sair pela entrada principal. Os repórteres se mantinham à distância, contidos pela segurança, e nenhum se atreveu a gritar. A imagem de Emily, pálida, mas forte, com seus filhos nos braços, silenciou até as câmeras mais agressivas. Ele respirou fundo. Seu pai colocou uma mão em suas costas. Pronta? Ele perguntou. Sim, ela sussurrou. Mais do que nunca, eles avançaram juntos, deixando para trás as sombras do hospital. E pela primeira vez em muito tempo, o caminho à frente pertencia a ela. Só a ela. Conte-nos aqui nos comentários que horas você está nos assistindo e de qual cidade do nosso Brasil você nos acompanha. Deixe o seu like nesse vídeo para que essa história de força e virada de jogo chegue a mais pessoas. E inscreva-se no canal para não perder a continuação. Seu apoio é o que nos move a trazer mais histórias como essa.